Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da nova TV Alto Tietê. E eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a toda a nossa audiência que vem nos acompanhando. Minha gratidão. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. É rapidinho, pessoal. Fica aí com a gente. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E hoje o nosso bate-papo é sobre empreendedorismo social. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com os amigos Ismael Tavernaro Filho, editor-chefe, empreendedor social, e André Meira, agente literário. Pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Ismael, se apresente, fala um pouco mais sobre você e depois o André, na sequência, fala um pouquinho dele. Bom, antes de mais nada, quero agradecer muito a oportunidade, né, que o podcast Gestão em Pauta abriu as portas para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho. A TV Nova Tietê, né? Obrigado de coração mesmo. Bom, eu me chamo Ismael Tavernaro Filho, eu sou escritor, tenho 11 livros publicados aqui no Brasil e um em Portugal, e faço parte da Filos Editora com a função de editor-chefe. A Filos Editora, em resumo, é uma editora independente, né? Um selo independente, e o propósito nosso é desenvolver projetos sociais no ramo literário, fomentar literatura a baixo custo, lançar novos escritores, tudo envolvido a educação e a cultura, certo? Bom, é muito difícil falar sobre nós mesmos, né? Mas se eu fosse resumir em uma palavra, durante todo esse tempo que eu estou no ramo literário, eu posso dizer que eu fomento a literatura, certo? Bacana, bacana. André? Também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu sou agente literário, prestador de serviço da editora Filos também. Me tornei escritor graças a um projeto da Filos, inclusive, depois eles vão comentar aqui. Hoje eu ajudo outras pessoas a se lançarem como escritores. Que bacana. Assim como a Filos um dia fez para mim. Eu estou com, acho que, cerca de 5 obras minhas publicadas, fora o trabalho de ghostwriter que eu faço ali pela editora, que é escritor fantasma. As pessoas têm uma história, ela gostaria de publicar, ela não sabe escrever, ou ela não quer, não tem tempo. Então ela me contrata, ela me conta a história, certo. Eu escrevo e ela publica. Então a minha função de editor agora é essa aí. Que bacana. Nossa, eu tenho certeza que vocês vão contribuir bastante aqui, né? Até para quem tem o sonho, o desejo de poder publicar um livro, né, Ismael e André? Então aqui vai ser a hora essa, né? É agora. Vamos lá. Como surgiu e qual que é o diferencial da Filos Editora e como que funcionam os processos editoriais para publicação? Certo. É meio suspeito vir de mim, né? Mas é uma realidade. A Filos Editora, ela tem em torno de 6 anos e ela surgiu não enquanto editora, mas ela surgiu a partir de projetos sociais que desenvolvemos por todo o território nacional. Ela foi uma consequência desses projetos sociais, é a empresa que viabiliza
a maior parte, né, do valor mesmo para que esses projetos sociais aconteçam. Então, o primeiro diferencial que eu poderia dizer é a parte social da editora, certo? Ela está estruturada nisso. Não foi ela por ela que surgiu, foi devido aos projetos sociais. Um outro diferencial que muita gente nos procura é em relação à formalidade dos royalties, dos direitos autorais. Aqui no Brasil, pela lei do livro, as editoras têm a obrigação de repassar, Cláudio, até 30% de royalties, de direitos autorais, em cima de cada venda do livro a partir de suas plataformas. Mas, cara, isso é raro, não acontece. É padrão de 7% a 10% eles repassarem e o restante fica para a própria editora. A Filos não. A Filos repassa 50% para o autor, 50% para a editora, que a gente acha justo. E parte desse 50% da editora é direcionado para os projetos sociais. Olha que bacana. Isso. E um outro diferencial também, que pelo menos eu, enquanto escritor, esquecendo de editor-chefe, enquanto escritor, vejo com propriedade, devido ao meu primeiro livro ter sido publicado por uma grande editora, é a parte informal no atendimento, apenas no atendimento, tá? Então a gente tenta tratar o livro como se fosse um filho. O livro não é igual uma batedeira que você compra, né? É um filho. Então, todo mundo que publica com nós, a gente tenta deixar ele num ambiente muito familiar, certo? Não é nada tratado por e-mail, preferencialmente, é por WhatsApp. Tanto é que autores vão para a editora, tomamos cerveja junto, fazemos projetos sociais junto, vamos para casa de escritores também. Então, é muito familiar. Bacana, bacana. E assim, poxa, eu percebo isso aí, quando você falou da parte de familiar, porque eu mesmo tive aí o prazer, né, junto com o nosso amigo aí, professor Valdec, inscrever lá o livro lá pela editora Filos, né? E a gente percebe, sim, essa questão dessa atenção que vocês dão, né? A gente percebe essa proximidade, né, André? Então, assim, é isso que agrada a gente como escritor, né? Sim. Então, assim, muito bacana aí pela jornada, né? Sim. E agora, me fala uma coisa, Ismael, até fiquei agora curioso. Antes de a gente entrar aqui no tema aqui, para a pessoa escrever um livro aí, né? Certo. Quais seriam os passos aí? Que dica você poderia dar para, como eu tenho muitos aí, muita gente da audiência também é escritor, sim, e de repente, ou alguém que tem o sonho de escrever um livro, claro, né? claro. Como que pode começar isso? Passe dicas para nós aí, por favor. Ótima pergunta, objetiva e útil, certo? Enquanto escritor, eu não tenho uma técnica. Muita gente tem uma técnica de escrever mesmo. Cria um hábito, seja em tal horário, né? Todo dia, tal horário, vai sentar, vai escrever. No meu caso, eu não tenho essas técnicas, entendeu? Comigo, o negócio acontece naturalmente. Eu tenho uns insights e vou marcando num bloco de nota do celular. Vou marcando tudo, daqui a pouco eu vejo, tô com, 2 capítulos do livro, né? Só organizo e dali por diante eu continuo baseado no que eu já escrevi, certo? Tendo um norte, beleza? Então, em relação à escrita, não tem uma técnica específica. A não ser a própria constância de escrever, eu acho que vai deixando você mais hábil, certo? Agora, em relação à publicação do livro, olha, Filos Editora, se eu fosse quebrar um tabu que era meu, certo? Antes de me profissionalizar nesse ramo, desmistificar a ideia de que publicar um livro ou mesmo escrever um livro é uma coisa muito surreal para pessoas com academia muito formal, que é um valor absurdo, precisa ser extremamente inteligente. Não. Gente, todo mundo tem uma história para contar, alguma coisa para passar para outra pessoa, e às vezes muito positiva, que incentive, que, certo, norteie. Então, só para você ter uma ideia, Cláudio, não vou fugir muito, não. Não, claro. O que me incentivou muito a entrar nesse ramo literário, eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo, e eu morei ao lado, literalmente, eu era vizinho de um escritor chamado Edson de Abreu Souza. Ele é conhecido como poeta do Monte Santo, ele foi o homem mais velho do mundo, literalmente entrou no Guinness Book a publicar uma obra literária. Olha só. E ele era um cortador de cana. Então, ele escrevia da maneira com que falava. Sim. Então, era muito coloquial, né? Ele escrevia da maneira simples e era tão rico as poesias dele, então isso me incentivou muito e quebrou alguns tabus que eu tinha. Então, se eu fosse para deixar uma dica para você enquanto autor, não se preocupe com a parte formal, certo? Com a parte de correção gramatical, isso tem profissionais que fazem muito bem feito. Né? Então, se preocupe com a fluidez de escrever, o conteúdo é a matéria-prima. Agora, para publicação,
entre em contato com a Filos Editora. Exato. Entre em contato, aí vocês vão passar todas as informações O passo a necessárias, passo, né? o caminho das passo a pedras. passo, né? Exatamente. Poxa, bacana, bacana. Bom, Ismael e André, o que é empreendedorismo social? Pô, ô Cláudio, eu estava fazendo isso sem saber que eu estava fazendo. Eu só descobri esse termo e o que era quando eu fui para uma entrevista em Santos, numa TV de Santos, que chamou eu para contar um pouco da minha história, enfim. E ele falou, olha, o que você faz é empreendedorismo social. Eu falei, caramba, é mesmo? E o que é? Então, eu vou tentar explicar com as minhas palavras, Claro. que é como me ensinaram, né? Então, é você desenvolver um produto ou um serviço que está em falta na sociedade por parte do poder público, certo? E que isso impacte maior quantidade de pessoas de uma maneira positiva. No nosso caso, o impacto é no sentido de educação, /cultura. Né? Então, eu acredito sim que a Filos Editora faz um trabalho consistente na base por se tratar de jovens e crianças em relação aos serviços sociais. Bacana, bacana. E até para deixar um pouco também mais claro para a nossa audiência, Sim. para não confundir com o empreendedorismo normal, né? Que é aquele empreendedor que investe em uma empresa. Correto. Né? Ali ele foca muitas das vezes não, ele foca o lucro, né? Sim. Então ele vai lançar ali um produto, né? Um serviço. Corretíssimo. Ele foca o lucro. Então, quer dizer, e quando a gente fala de empreendedorismo social, é que nem você falou, suprir um gap, Correto. uma necessidade, mas que também não possa, em algum momento, também vir a ter lucro também, né? Sim. Ou não? Não, sim, é possível. Não só para a pessoa que realiza, executa, mas também para os envolvidos. Sim. Um exemplo, quando desenvolvemos os projetos sociais, né, realizamos as oficinas e com elas sai um livro, esse livro depois, ele se torna um produto de venda para a empresa, instituição, ONG, enfim, que foi beneficiado. Então, aquele objeto, né, se tornou um meio de recurso Verdade. para os beneficiados. Então, sim, é possível. E a gente, enquanto empresa, precisamos, sim, de lucro, né? Uma Claro. empresa visa lucro. Então, a Filos Editora é uma empresa também. Sim. E é graças à empresa Filos que 90% dos projetos acontecem. Entendeu? Que bacana, que bacana. E assim, e quais são os projetos que vocês desenvolvem pelo Brasil? Certo, eu vou dar um spoilerzinho de alguns. Temos alguns projetos sociais, certo? Mas eu vou citar um resumo. Temos, hoje em dia, em execução, Antologia Poética Marginal, certo? Que é um projeto... Quer falar um pouquinho desse projeto? Eu vim desse aí, né? Eu estava num lugar, conheci o Ismael, com um projeto de lançar autores que tivessem alguma coisa para dizer na parte de poesia. E ele falou que ia lançar uma antologia, eu não sabia o que era. Antologia é um livro escrito por vários autores. Eu nunca tinha pensado em publicar, mas eu tinha algumas letras escritas já. E eu aceitei na hora, né? Vamos embora. Eu acho que o primeiro livro da Antologia Poética Marginal, volume 1, teve, não sei, 15 autores, 16 autores. Eu acredito que sim. Então, eu fui um dos autores. Aquilo ali me gerou um bem-estar muito grande. Eu percebi que era possível ver a foto da gente ali como autor, Que participar bacana. do lançamento é muito bom. Então, teve a Antologia Poética Marginal, volume 2, eu já entrei nela também. Uhum. E aí, logo na sequência, eu quis lançar um livro meu mesmo. Lancei Do Fundo do Poço, a Fonte de Águas Vivas. Na sequência, veio Ser Poesia, daí só de poesias minhas. Depois, agora, recentemente, Divino Humano, lancei também tudo pela editora Filos. Olha E acabei só. vindo a prestar serviço para Filos agora, e aí, como ghostwriter, vários outros títulos, que até nem alguns eu nem falo, que fui eu que fiz, que escrevi, porque a história é da pessoa, a história é dela. A pessoa paga para fazer, e aí o que a gente escreve. E a pessoa publica, né, ela assina embaixo, porque realmente a história é dela. É a maneira de escrever. A gente vende só isso, a maneira de escrever. A pessoa nem sabe o conteúdo que tem. Agora mesmo nós estamos trabalhando num livro, numa história muito da hora, muito bom. Eu me envolvo quando eu estou fazendo ali, porque é como se fosse um teatro, entendeu? Eu tenho que entrar no personagem. Para O você cara ver, me conta... cortando você, mas só pegando o gancho, é a partir de um projeto social que você estava envolvido que desencadeou o André escritor, né? É verdade, né? É verdade, Ismael. Mas depois, na Antologia Poética Marginal, volume 2, teve vários autores que participaram, que foi eu que convidei. Pois é. Né? E aí eles convidaram outros e ramificou. outros, então é uma rede. Sim, é uma sim, rede, sim. muito legal. Bom, mas teve o Antologia Poética Marginal, que ele dá espaço a artistas que estão à margem da sociedade, por isso marginal. Certo. Existe o Livros que Alimentam, que é um projeto social, na verdade, da Universidade Uninter,
que entrou em parceria com a Filos Editora. A cada 1 quilo de alimento não perecível, doamos um livro para a pessoa, uma troca, certo? Tem também o mochilão literário, que, resumidamente, pegamos o livro dos escritores, literalmente na mochila mesmo, colocamos lá e vamos vendendo de porta em porta, de comércio em comércio, de cidade em cidade, de estado em estado, apresentando o trabalho desses novos escritores. É uma maneira de apresentar o título, certo? Sim. Esse novo escritor que está sendo lançado, e com o valor de venda, que é a baixo custo, rentabilizar outros projetos sociais. E tem o principal, que é já. Que é daqui a pouco, né? Daqui a pouco. É isso aí, puxa, bacana, viu? Pessoal, vou passar aqui um recadinho aqui. Se inscreva no nosso canal YouTube, da Nova TV Alto Tietê, né? E também temos o portal ali, viu, Ismael? Que é novatvautotietê.com.br, com conteúdo, informação, com conhecimento, né? Então, é bem bacana, gente. Segue a gente aí, tá? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí com a gente, é rapidinho. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta. E você que está nos acompanhando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E o nosso bate-papo de hoje é sobre empreendedorismo social. E estamos aqui com o Ismael e o André da Filos Editora. Bom, mas antes de eu entrar aqui, continuar aqui o bate-papo com o Ismael e o André, vou ler aqui alguns comentários. O Abner Barbosa, top. O Pablo, só autor bonito nesse podcast. Aí sim. Ganhamos um dia aí, né? Obrigado. O Christian Pimpas, boa tarde, André, Ismael e Cláudio. Aqui é o Pimpas do Insanos, social da Divisão Sul GRU. Minha pergunta é, qual o impacto e vantagens na sociedade? Grande abraço a todos e parabéns pelo programa. Muito bacana. Obrigado pela audiência, obrigado pela pergunta. Qual o impacto em relação aos projetos sociais, né? Isso. Olha, como a gente mencionou no quadro anterior... Você quer fazer outra pergunta? Não. Essa daqui e para a sociedade. Qual que é o impacto para a sociedade? Tá. Eu acredito que viemos não para ocupar algum espaço, mas para somar os espaços que já estão ocupados, certo? Então, muitas vezes, em algum ponto da sociedade, seja na parte da educação, cultura, existe um déficit, né? Estamos aí para tentar, pelo menos um pouquinho, sanar esse vazio, certo? Pelo menos é o que eu acredito e vejo nos resultados objetivos. Vou dar um exemplo para você. Imagine uma criança vendo o teu próprio nome ou a tua própria foto em um livro e saber que ela mesma que escreveu essa obra. Isso influencia muito na autoestima da criança, isso ramifica não só para ela, mas para os familiares, e puxa a criança para o universo literário. Então, eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido, né, André? É um resgate, né? Um resgate de valores, um resgate de cultura, de costume, leitura, né? Tá ficando, tá perdendo um pouquinho o foco. O celular, as coisas muito rápidas agora, né? Tudo que é digital, todo mundo quer as coisas rápidas. Então, as crianças estão perdendo esse contato com o livro. Todos os projetos da Editora Filos, elas vêm fomentando a literatura, trazendo o desejo de ler, de escrever de volta, né? Então, eu acho válido para a sociedade isso daí.
não tem como não ser bom para a sociedade que as crianças saiam um Verdade, pouquinho do celular. verdade. Eu tenho uma criança em casa de 3 anos. Sim. Se eu deixar, ela fica o dia todo no celular. Fica mesmo, fica mesmo. Então, e ela gosta de livro. Ela fica no celular porque é comum, porque é prático comum agora. Mas se eu der um livro para ela colorir, ela Incentivar, deixa, né? ela deixa de lado. Então a gente tem feito isso, né? Em vários lugares. Que bacana, viu? Isso é bacana. Obrigado. mesmo. E aí, aqui, ó, a Beatriz dando os parabéns. O Rodrigo Peteca, prazer, insanos. Né? Aqui, o Pablo Arte Digital. Conta um pouco da dinâmica nos projetos sociais, desde a captação da história até a produção do livro físico. Certo. Eu vou tentar fazer um resumo para não atropelar já A gente vai entrar o principal projeto. Mas a captação é feita através de oficinas de produção criativa. Então, reunimos a criançada, certo? Não precisa de uma grande estrutura. Aliás, nada de estrutura, a não ser a matéria-prima, que é a própria criatividade das crianças. E, através dessa criatividade, criamos um personagem principal, um vilão, um enredo, um cenário. Pegamos esse conteúdo, né, riquíssimo, fértil das crianças, que muitas vezes não, temos esse mesmo conteúdo, só que devido à loucura do nosso cotidiano, vamos, né, colocando vernizes em cima e castrando, nesse sentido, a nossa criatividade. Pegamos esse conteúdo e transformamos em uma obra literária. Então, é mais ou menos assim. Enquanto um faz oficina, o outro atrás vai escrevendo e o outro vai desenhando. Poxa, bacana, bacana. Tem mais alguns comentários aqui, daqui a pouco eu volto aqui para os comentários, né? Mas tem aquela nossa questão lá, né? Para você falar um pouco mais sobre o projeto Dando Asas à Imaginação. Então, já pegando o gancho do nosso amigo Pablo, obrigado pela audiência. Projeto Dando Asas à Imaginação, ele tem o intuito de aproximar pessoas do universo literário, criar o hábito de ler, como o André falou, de escrever, né? Ampliar não só a visão do mundo, mas da pessoa enquanto ser, certo? Ser protagonista da sua própria vida, da sua própria história. Então, esse é o intuito do projeto Dando Asas à Imaginação, transformar indivíduos, principalmente jovens e crianças, em autores da sua própria obra. Em resumo, é isso, certo? Esse projeto começou em casas de abrigo, depois passamos para fundações casa, e devido à demanda, as pessoas buscando, querendo saber como funcionava, aplicamos esse projeto em algumas prefeituras, secretarias de educação da região onde a gente mora. Depois passamos para comunidades indígenas, Amazonas, Xingu, em 5 etnias. Olha só. E comunidades quilombolas, literalmente por todo o território nacional. E também a PAI. Esse foi um livro incrível que fizemos, quebraram vários tabus, né, em relação a isso, porque muita gente não acredita, e às vezes até os próprios familiares ou profissionais que cuidam desses alunos ou usuários da PAI não acreditam na potencialidade de uma criança que estuda na PAI, certo? Capacidade intelectiva. E esse projeto foi único, literalmente único. Não tem outro projeto igual no estado de São Paulo. Então, produzimos sim um livro com as crianças da PAI, foi incrível. E agora vou deixar para o André falar um pouquinho sobre a Instituto Heleninha. Instituto Heleninha. Que massa. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio do projeto Dando Asas à Imaginação, a gente já conseguiu fazer na PAI e fizemos entrevista em outra PAI de outra cidade, estamos aguardando. Eu acho que vai dar certo também. Então, é um projeto pessoal mesmo, uma vontade minha, do Ismael e de toda a equipe da FUNAS, de produzir um projeto como esse com crianças que estão fazendo tratamento para o câncer. Então, nós fomos convidados para participar de uma reunião hoje aqui no Instituto Heleninha, aqui no Brooklyn, aqui em São Paulo. Viemos cedo já. Foi ótima a reunião lá, né? Perfeito. Deu tudo certo. Com certeza, nós vamos pôr em prática esse projeto lá. O que esse projeto tem a acrescentar a essas crianças? A ideia central é que durante um período, durante um tempo que nós estamos fazendo a oficina e criando os personagens e a história toda, elas esqueçam um pouco, saiam dessa rotina de tratamento, de doença e de tudo mais. A gente quer levar um pouquinho de leveza, entendeu? E tudo mais que o projeto proporciona, que é aumento da autoestima, aquele prazer de ver a foto dela, o nome dela como autora do livro. Eu acho que vai ser... O próprio recurso financeiro depois também. Isso. Né? Aí tem a parte do recurso financeiro também. Porque os livros que elas vão produzir, eles estarão à venda no site da Filos Editora. É outra coisa legal pra caramba também desse projeto, é que
a venda desse livro, 80% do lucro da venda, o Ismael sabe explicar melhor do que eu, vai ser inteirinho para o Instituto. Olha que bacana, gente. Por que não Poxa. 100%? Porque os 20% são necessários para a manutenção do site e tudo mais. Mas o lucro da Filos é ver o Instituto ser beneficiado. O nosso lucro, Poxa, na que verdade, bacana, hein? é esse. Então, o empreendedorismo social é isso. A gente visa lucro, sim, mas não financeiro. Poder participar desse momento, ver essas crianças alegres por um tempo, esquecendo desses problemas tão sérios, tão graves, e depois gerando uma renda que vai ser revertida para a ajuda do tratamento, para nós, enquanto ser humano, né, cara? Quando a gente falou, zera a vida, mano. Vamos zerar a vida, viu, Cláudio? Vamos zerar a vida, velho. E aí nessa questão de hoje, recebemos aí o apoio dos meus irmãos do Motoclube Insanos. Com certeza. Mandar um abraço para todos os insanos aí. Um abraço aí. Obrigado. Estão participando aqui, né? Eu sou social regional da Regional de Sorocaba, moro na cidade de Itapetininga, e eu avisei que vinha para cá, os irmãos daí da SP1 aí vieram me recepcionar cedo já na Castelo Branco, ficaram com a gente até agora de pouco, acompanharam a gente até aqui. Agora tá o cowboy aí daqui de Guarulhos. Obrigado. Que tá apoiando a gente aí também, a gente agradece pra caramba. E além disso, ainda existe a possibilidade de uma parceria aí para a gente poder pôr em prática esse projeto na parte do financeiro, né? Porque a gente precisa de algum recurso para poder pôr em prática. Então, eu estou contando aí com o Motoclube Insanos para poder fazer essa parceria para esse projeto sair. Estamos conversando sobre isso aí. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Já deu. Já deu certo. Amém. E empresas também podem apoiar, patrocinar alguma coisa? Nossa, obrigado pela deixa. Você quer falar sobre a parte Sim, não, fala aí, fala. Pode sim, não só a pessoa física ou que tem simpatia pelo nosso trabalho, mas suponhamos que você tem uma empresa, gostou, acredita nesse trabalho, acredita no núcleo de pessoas que a gente vai ajudar, beneficiar. Você pode colocar a logomarca da tua empresa, certo? Dentro da folha do rosto do livro. Então, a sua empresa vai ser vista não só pelas pessoas beneficiadas, pelas crianças e familiares, mas sim por todo mundo que comprar o livro através do site da Filos Editora, né? Cada espacinho na folha do rosto para colocar a tua marca tem um valor e esse valor vai ser revertido para que o projeto seja desenvolvido. Poxa, então, sim, é possível. Eu fico muito admirado, né, com esse trabalho de vocês aí. Obrigado, Cláudio. Porque quando a gente fala de responsabilidade social, é realmente dessa continuidade, né? Então, eles lançam ali o livro e aquela venda vai continuidade, sempre, né? Continuidade, né? Sim. Não é algo assim isolado, né? Então, isso é o que faz a diferença, né? É o impacto que a gente falou anteriormente. Olha, eu senti muito isso quando eu fui para as comunidades indígenas, porque historicamente a nossa relação com os povos nativos, ele era muito extrativista. Chegávamos lá, sugávamos o que tinha que sugar, né? Exatamente. E depois ir embora. E na atualidade, né, ainda acontece isso com outros tipos de projeto. Vão lá, outros objetos de projeto, né? Vão lá, tira foto, faz filmagem, suga e depois deixa ao léu, né? Não contribui em nada. Não deixa nada. Quando a gente foi para as comunidades, fizemos o mesmo esquema que a gente está falando agora para você, que será feito no Instituto Heleninha. Pegamos o representante de uma comunidade indígena, colocamos lá como responsável por toda a venda do livro através do site da editora. Então, tudo que vender lá é deles. É benefício para eles. Essa é a ideia desse projeto, né? Isso é uma coisa contínua. Poxa, bacana, viu? Até aqui o pessoal está participando bastante. Gratidão, viu, pessoal? Aqui o Christian Pimpas, um abraço especial para o irmão Cowboy, que está nos bastidores, dando maior apoio aos irmãos. Tá aí. Cowboy! Apoiando. O Edgar Leite, boa tarde, André Ismael Cláudio. Aqui é o Napalm do Insanos, camiseta da divisão GRU Centro. Vinícius Proença, boa tarde, André. Baita escritor, orgulho de ser meu amigo. Verdade. Mano, parabéns aí, ó. Ei, Vinícius, escritor. Parabéns. É incrível, mano. Vai ser lançado agora, acho que mês que vem. Porque você não pode. É um título. História excelente. Gente, que bacana aqui, ó. A Adrenalina Ruiva. Parabéns aos Insanos, meu amigo Fabiano Cowboy nos bastidores. Pergunta: nos dias de hoje, qual a maior dificuldade que vocês encontram para realizar os projetos sociais? Boa pergunta. Quais são as dificuldades? Ótima pergunta. Olha, obrigado, viu, Adrenalina? Se eu fosse para resumir, cara, seria o próprio recurso financeiro. Em algum momento, chega a hora de a gente ter dinheiro para imprimir o livro, para fazer os registros, né? Porque precisamos comprar insumo gráfico para poder produzir o livro físico. Locomoção. Precisamos ter a própria locomoção nossa. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, assim,
O Ismael Sim. hoje veio quase A 400 locomoção é um quilômetros. custo, né? Custa, logística, almoço. Veio Ele da onde? Ele veio de Cerqueira César, dá quase 400 quilômetros. Eu vim de Itapetininga, dá uns quase 200 quilômetros. Então, tem custo, né? Não tem como viajar de graça. Eu acho que o É um principal prazer, é uma delícia tá envolvido, mas tem custo. Tem. Sim, Alguém, sim. no final, Alguém vai tem que ter que pagar. desembolsar, entendeu? E enquanto a gente não consegue recurso, não é por falta dele que a gente vai deixar de fazer. A gente faz. Vai fazer. Dá um jeitinho, né? Mesmo que seja no mochilão literário. Ele vai vendendo um livro aqui, outro ali, vai arrecadando e vai indo. E aqui, deixa eu ver aqui, ó. Edgar Leite, minha pergunta é, como pesar, priorizar e decidir qual ação social será realizada e como lidar com as ações que precisam ser realizadas recorrentemente? Ótima pergunta, obrigado pela pergunta e por acompanhar o programa. Olha, eu não tenho, aliás, não temos um critério específico para decidir se é esse ou se não. Depende muito do momento que a gente está vivendo e da gente sentir mesmo que aquilo era uma causa real e assim por diante. Mas as últimas vezes que a gente está fazendo, seguimos mais ou menos uma linha de referência, que são, como eu posso dizer, comunidades isoladas, a minoria, tá? Comunidades indígenas, quilombolas, comunidades carentes, favelas, ONGs, pessoas que realmente precisam de algum tipo de recurso, né? E como o nosso produto é livro, a gente tenta viabilizar esse recurso através do livro, tá? Então, não tem muito. Esse projeto que o André estava comentando, junto com o Instituto Heleninha, confesso que é um sonho particular meu, que teve muito a ver com o ideal do André também. Certo. Eu sempre quis fazer um livro com crianças que estão em tratamento, não só de câncer, né, mas em algum tratamento complicado, porque eu tenho um filho, né, o Bento tem quase 5 anos aí, e é muito complicado uma criança tratando de uma doença tão complicada como é o câncer. Então, para mim é muito importante. Para mim é muito importante. Uma realização pessoal, claro, pessoal. Mesmo se não houver recurso nenhum, ainda assim a gente vai fazer o livro. Escreva o que eu estou falando para você. Independente. Caramba, hein? É de arrepiar, viu? Isso não é balela, isso é papo reto. E aí o Edgar aqui novamente, outra pergunta. Existe caso de... Essa aqui eu gostei. Olha lá, segura aí, Ismael. E André, existe caso de ação social que após a sua realização o beneficiário se demonstra insatisfeito e fala mal da ação? Pera aí, você quer responder? Pode responder. Eu acho que entra mais a parte da ação social pelo motoclube. Como eu sou responsável por essa parte na minha região. Agora, pela editora, eu acho que não, né, Ismael? Aconteceu alguma coisa Reformula assim a pergunta, só para eu... Aqui, ó, vamos lá. Existe algum caso de ação social que após a sua realização, o beneficiário se demonstra insatisfeito, reclama, fica reclamando, você procura ajudar e de repente a pessoa Já reclama? aconteceu? Olha, é possível, com certeza, né? Não tem como a gente agradar gregos e troianos, mas eu nunca tive essa experiência, tá? Todos os projetos que a gente realizou, os beneficiados foram beneficiados e gostaram e pedem mais, literalmente. Dentro do que abrange o Motoclube Insanos na parte social, eu faço vários projetos, participo de vários, e dentre eles existe uma área, um povo, um pessoal que são dependentes químicos. Então, esses são muito instáveis. Então, já aconteceu comigo, sim, de receber algum tipo de ingratidão e tal. Isso daí acontece, mas a gente entende perfeitamente, porque as pessoas elas não estão devidamente equilibradas, não são muito responsáveis pelo que falam. Então, às vezes, falam algumas coisas que não deviam. E, às vezes, machuca, assim. A gente consegue tirar de letra, mas tem umas horas que tem umas coisinhas que dá. Mas não ao ponto de desanimar, não ao ponto de querer parar. O que acontece de ruim é muito menor do que a gratidão que a gente vê no olho de quem recebe e tem gratidão. É muito bom fazer ação social, é muito bom. Então, o bem que faz é infinitamente maior a alguns pontinhos isolados assim. E quando você fala que o bem maior que faz, acho que tem até a ver aqui com o que eu estou comentando aqui, o Fabiano Cowboy. Aqui quem fala é o Fabiano Cowboy, da divisão Extremo Sul do Insanos Motoclube Região Guarulhos. Poxa, bacana, Fabiano. A minha pergunta é, o social é muito forte. Vocês se emocionam toda vez que escreve um livro? Cara, a última vez que realmente eu fiquei emocionado a ponto de não segurar as lágrimas, não tenho vergonha de falar sobre isso, foi quando a gente fez na PAI, no lançamento do livro da PAI. Então lá estava em certo? À disposição das cadeiras, cada criança lá sentada na sua cadeira, e aí uma delas chegou e perguntou, realmente eu sou escritor agora? E a hora que eu falei, você é o escritor, esse é o seu momento, você vai assinar o teu livro.
A alegria dela, cara, sem demagogia, o negócio é contagiante, ainda mais tratando de crianças da PAI, assim, foi emocionante pra mim, muito emocionante. Nem sempre, tá? Chega a esse ponto de emoção, mas essa foi muito impactante, e é isso. Poxa, bacana. Eu entrei no Instituto Heleninha hoje e a responsável, ela mostrou pra gente o setor que as crianças ficam ali, uma área de distração que tem bastante brincadeiras, assim, brinquedinhos de criança e tal. E ela me falou, aqui que as crianças vêm e passam as horas brincando, antes de ir para o tratamento, fazer a quimioterapia e tal. Só de imaginar as crianças doentinhas brincando ali, eu chorei. Só de falar, eu tenho vontade de chorar. É emocionante demais, não tem como não se emocionar. Gratificante, né, André? Gratificante demais. Na minha profissão como escritor fantasma, eu pego algumas histórias que eu entro na história e vivo o personagem, sofro com o personagem, choro com o personagem. Agora mesmo a gente está produzindo um livro de uma história incrível de um cara que ele perdeu o movimento das pernas, depois de adulto, teve uma mielite sistêmica, aparece o nome da doença, e depois disso ele passou a praticar esportes e ficou bom demais no esporte, natação, cadeira, aquela, handbike, que é aquela bicicleta para quem não mexe as pernas, e corrida de cadeira, triatleta. É uma história de superação muito bonita. Parabéns. Vinícius Proença. A história, aí a gente está produzindo o livro dele, e não tem como a gente não se emocionar com as coisas, porque são histórias reais, de superação, de pessoas que passaram por problemas muito maiores dos que eu tenho. Eu me sinto com vergonha quando eu reclamo de alguma coisa, quando eu pego uma história dessa, entendeu? Então é impossível você não se envolver. Se não se envolver, eu acho que não consegue fazer, cara. O serviço fica bom, tem que ter envolvimento, sim. E essa emoção faz parte, cara. Faz parte. Então, com criança, principalmente, eu choro facinho. Só de ver a sala ali, eu chorei hoje. De chegar a criança ali, eu vou chorar. E a entrega tem que ser com o coração, né? Tem que ser, velho. Cara, o principal beneficiado, isso chega a ser até de tão altruísta, talvez, seja egoísta, é nosso. A gente é o primeiro a se beneficiar enquanto ser humano. Você aprende um pouquinho a ser mais ser humano do que você era antes. Sim, com certeza. Entendeu? E Ismael e André, agora sim, trazendo toda essa experiência de vocês, né, em relação ao empreendedorismo social, sim, e trazendo isso para o ambiente empresarial, sim, que aliás a Filosofia Editora é uma empresa, né? Com certeza. Então assim, quais dicas vocês dariam para as empresas, os gestores, implantarem ou empreender um trabalho social, né? E por onde começar? Cara, enquanto empresa, eu digo que o principal chamativo, assim, dos nossos anúncios e tudo mais, quando uma pessoa se vincula à Filos Editora, a parte social nossa conta muito, né? Então, ela tem 3 opções de editora lá. Quando percebe o nosso trabalho social, né, que parte do que ela está contribuindo para que seu projeto seja lançado vai ser direcionado para projetos sociais, ela já cativa ela. Ela escolhe como um dos critérios, ou se não o principal critério, projeto social, né? Então, se eu fosse para dar uma dica ou uma sugestão mesmo amigável, se as empresas pegassem um pouquinho do lucro mesmo que tem enquanto empresa e direcionassem para algum tipo de ajuda, né, ajudar o próximo, talvez isso contribuiria muito para a própria sociedade. Agora, se eu fosse falar de uma maneira objetiva, o que mudou muito a Filos Editora, o que deu uma alavancada nela, foi a parte de marketing digital, de tráfego pago. Eu não fazia isso, a gente fazia de maneira muito orgânica. Então, convidava as pessoas, uma por uma, entrava em grupos de Facebook literários, convidava, conheça nosso trabalho, assim por diante, e depois eu falei, olha, dá pra gente fazer o tráfego pago, vamos experimentar, né? Pagar pro Instagram, pro Facebook, apresentar nosso projeto, apresentar nossa proposta. E isso mudou completamente, não só cliente, mas números enquanto empresa. Ajudou muito nós. Então, tráfego pago, eu acho que não tem como você fugir disso. Redes sociais, marketing digital é a tendência do nosso século. Não dá para fugir disso. E contribuição de empresa, existe um meio, né, cara, de você destinar parte do seu imposto, bater né, imposto de renda, sim. Para poder ajudar um projeto cultural. E existem projetos muito bons. Nós estamos trabalhando com o livro A Puxada. A Puxada, já estamos no 4º volume já. E vai virar um filme. E a gente está nessa parte agora. Que é o que vamos falar daqui a pouco, né? Exatamente. Esse é um tema que eu lembrei agora aqui. Que está utilizando desse recurso. Está recorrendo atrás de empresas que queiram patrocinar para poder se tornar viável a produção do filme. E essas empresas participam dessa forma. Elas destinam parte do imposto que elas têm que pagar mesmo. Poxa, boa dica. Para a cultura. E aí, em contrapartida, também ganha lá um marketing, né? Porque vai aparecer o nome da empresa no filme e tudo mais. Sim. É um filme que promete muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre A Puxada. Falaremos. Inclusive, eu vejo que quando uma empresa ela vai sempre para esse lado social,
ela até fortalece a marca, né? Sim, Pô, sim. vira uma Atrela marca coisa boa, né? empregadora, né? Onde os colaboradores têm orgulho de pertencer, né? Isso. Dá um valor Agrega valor. mais humano para a própria marca, certo? Sim. Concordo plenamente. Sim, sim. E aí, dando continuidade aqui, a Érica Antunes. Boa tarde. Sou esposa do André Meira aí, esposa aí, André Meira. Olha, tá te elogiando aqui, meu escritor número 1. Parabéns ao... Mentira aí, ó. Agora A panelinha tá formada. Tudo combinado, tudo combinado. Só me passa a localização pra ela, que ela pega a moto e aparece. E aí, ó, ela tá aqui, ó. Parabéns a todos pelos trabalhos e projetos sociais. Muito orgulho. Poxa, bacana, viu, Érica? Obrigado, Érica. Valeu, mano. O Christian. André, você já publicou algum livro sobre o social dos insanos ou pensa em publicar? Caramba, que ideia boa. Muito boa. Sim, muito boa mesmo. Penso. Eu agora mais ainda. Eu já tinha pensado nessa ideia de fazer um livro como uma antologia, escrito por vários irmãos do motoclube, cada um contando um trecho da sua história. E a gente fazer uma antologia sobre isso aí. Isso daí já passou pela cabeça, né? Sim. Mas agora que o Christian, né? Que deu essa ideia. O Christian Pimpas. Da hora a ideia, mano. Vamos Obrigado, Christian. amadurecer isso aí. Legal mesmo. E aqui, ó, o Fabiano aí, participando, o Fabiano Cowboy aí, ó. O Fabiano Cowboy, mais uma vez estou muito feliz em recepcionar os irmãos aqui em Guarulhos e fala que vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho social, né? Poxa, dando aí parabéns para Obrigado, Cowboy. vocês aí. Tamo que junto, certo? agradece, O Alex Aguiar aqui, ó, top, Luve, parabéns pelos convidados, poxa, gratidão, Alex, maravilha, poxa, bacana, tá rendendo aí o assunto, né? Pô, deu é um pra gente- assunto que se for aqui continuar, Vai. passa o dia todo, né? Mas assim, vocês dois deram dicas aí, voltado pro lado organizacional, certo? Certo. De como implantar, como foi muito bem colocado aí, né? E me fala um pouco mais dos benefícios, além de a gente de fortalecer a marca. Vocês conseguem enxergar mais algum outro benefício do que vocês já apresentaram? Eu acho que a própria expansão de uma empresa, a hora que ela parte ou destina parte do teu lucro, né, para projetos sociais, eu acho que isso só tende a vir como recurso positivo para ela, certo? Deixa um pouco mais humano uma empresa, né? Porque eu acredito que, assim, toda pessoa tem o seu lado social que deve ser cumprido diante de uma sociedade, entendeu? E o que é uma empresa? Uma empresa é um grupo de seres humanos em prol do lucro, mas às vezes ela esquece dessa parte social. Então, eu acredito que só enriquece. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, assim, porque a gente, em sentido empresarial, a gente é um girino. Estamos com 6 anos, né, de casa, mas já fizemos bastante coisa. Que bacana. E assim, gente, o programa está indo para os minutos finais, né? Uma pena, na verdade, né? Mas fala um pouco do livro que vocês comentaram, que são 4 volumes, né? Por enquanto. Vai aparecer aqui na tela, aqui, pessoal, os livros aí, ó, a imagem dos livros. Chada de Miguel Arcanjo Júnior. Eu vou só dar introdução para você continuar. Fala aí. Esse livro, ele não só é um bom livro, mas ele chegou ao ponto de se tornar um filme, ou está se tornando um filme, né? Não se tornou, está se tornando um filme. Tudo encaminhado. Eu vou deixar para o André, sem um fala aí, porque ele é o coordenador fala aí, desse projeto. Pode falar, André. Então, essa daí é uma história real, muito legal, muita ação. É uma história de ação policial. Ele relata bem claro como que o tráfico de drogas funciona, como que a droga entra no Brasil, principalmente, dos narcotraficantes internacionais e tudo mais. E rendeu muito texto. A gente já está produzindo o 4º agora, volume. Ainda não foi lançado. Tá passando aí, tá passando aí, esse o terceiro. 3 aí. Ficou linda, né? Que Ficou legal, gente. parabéns. Pablão, parabéns. Pablão. Que Merecedor. bacana. Aí o 4º está em processo de produção, Renascido das Cinzas, aí, a Fênix, né? E ainda vai ter o 5º, vai ter o 5º volume. Então, são aproximadamente 17, 18, 20 capítulos em cada livro. Meu, é história pra caramba. E teve interesse da indústria cinematográfica na história, e já estão trabalhando, tem uma equipe já preparando, já tudo, coletando, arrecadando, como que fala? Recurso, material. Recurso, isso.
para poder produzir o filme. Sim. E pra gente é uma honra. É o primeiro livro a se tornar um filme. Que Me tira uma dúvida, esse filme está sendo produzido? Sim, já está em processo de produção. Já está em processo de produção. Sim, já foram Quando que a gente foi Nós para Sorocaba? estamos no processo de captação de recursos e contratação de equipe, né? Tanto atores, elenco e tudo mais. Vai começar agora, acho que em setembro, a ideia de quem está na frente é de começar a rodar o roteiro já. Certo. Produzir o roteiro. Certo. A ideia do roteiro está toda pronta, é o livro, né? Mas tem uma coisa que é o livro e uma coisa que é o roteiro de filme, né? Então vai começar a rodar, mas que é certo, que vai ter o filme, é certo. É um longa-metragem, existe a possibilidade de virar uma série também, porque tem gente de olho, que tem acesso a Netflix e tudo mais, que está de olho para querer produzir uma série e vai ficar legal pra caramba. Poxa. É a nova aposta, hein? Parabéns. Mas a gente está super empolgado com esse projeto da Puxada. E para adquirir os livros, no site lá da editora que eu cheguei a adquirir. Bem lembrado. Qualquer livro, né, não só a Puxada, mas é claro, também esse livro, se você quiser contribuir, né, adquirir um dos nossos títulos que estão lá, são mais de 400 títulos diferentes expostos para venda. Só entrar no www.filoseditora.com.br. Tem todos os títulos lá, de romance a policial, infantil, poesia, tudo. Inclusive o meu, lá com o pessoal vai eu tava com medo de falar. Gestão da felicidade e harmonização das organizações. Lá, estou tendo o prazer de publicar esse livro e hoje ele está aqui dando a oportunidade da gente falar sobre isso. Que bacana, gente. Poxa, gratidão, viu, gente? Assim, um bate-papo super produtivo. Muitas dicas, muitos insights vocês passaram aí, né, gente? Foi um prazer ter a participação de vocês aí. Deixa as considerações finais, rede social de vocês aí, por favor. Boa. Pô, obrigado você por abrir as portas aí, o podcast, Gestão em Pauta, a própria TV. De coração, obrigado. Toda porta que se abre é uma oportunidade de a gente apresentar o nosso trabalho, que é um negocinho de formiga, passinho de formiga, certo? Mas vamos lá, se você é um escritor, uma escritora que pretende publicar, tem o seu sonho, não deixe os textos guardados na gaveta, nos procure, não é um bicho de 7 cabeças, todos os processos, a gente deixou a coisa muito simples para você realizar teu sonho, que é lançar o seu livro, certo? Ou um novo livro, enfim. Redes sociais da Filos Editora, Instagram, @editorafilos, Facebook, a fanpage Filos Projetando Pensamentos, site www.filoseditora.com.br, o WhatsApp o principal lá da editora, 14 o DDD 996244796. Oferecemos todos os tipos de serviços editoriais que você pode imaginar, desde diagramação simples até tradução para braille, libras, mini livro, tudo que você possa imaginar. Não falamos sobre isso, né? O livro em braille. É verdade. Então, temos uma versão em braille, se você quiser. Versão em braille? Opa, a Filos pensou nessa parte inclusiva, né? Mas isso é legal. Fala um pouquinho. Fala, começou, pode ir. Opa. Esse livro em braille aí, poxa, isso aí é interessante. Já temos, né? Já temos produzido pela Filos. Sim. Eu, como escritor, tenho um texto, um livro pronto já. Eu tenho que arrumar ainda patrocínio para poder publicar. Você consegue me ver, o título. Ele vai ser inteirinho em braille. Então, quem enxerga não vai conseguir ler. Porque o braille é um código. E você enxerga o código, mas a letra não é o formato de A, de B. É um código que só entende quem não enxerga. Isso. Então, é destinado único e exclusivamente para o público que tem deficiência visual. Mas o texto que eu tenho formado é bom para todo mundo. Bom para todo mundo, porque eu falo sobre a diferença entre ver e enxergar. Tem muita gente que não enxerga, mas vê muito mais do que muita gente que consegue enxergar. Né? Enxergar é uma coisa, ver é outra. Então, é uma quebra de tabu, Cara, é legal pra caramba a ideia da produção. É que você citou, né? É uma inclusão social, né? Isso aí é... Sim. Aproveitando, então, deixe também os seus comentários finais aí, a sua rede social. Beleza. Meu nome é André Meira. Como o Ismael acabou de citar aí, a gente produz o seu livro, se você tiver aí interesse em publicar. Independente de você escrever, a gente publica. Porque tem o escritor fantasma... É só chamar a gente aí, falar que precisa do serviço de escritor fantasma, que você manda o áudio para mim, você conta a sua história, eu escrevo para você, você lê, aprova e publica. Então, mesmo que você não queira, ou não saiba, ou não tenha tempo para escrever, ainda assim, se você tiver interesse em publicar um livro, nós conseguimos fazer. Porque tem muita gente, Cláudio, aproveitando só o gancho dele, que não tem técnica, não tem tempo, ou mesmo não quer escrever, mas tem uma história fantástica.
né? Como dessas pessoas que você faz o trabalho do ghostwriter. Então, temos pessoas que fazem isso. O André é um caso, Sim, né? sim. O nosso principal ghostwriter aqui junto com o Rosemir Manfredini. Grande, Manfredini. Grande Manfredini. Poxa. Gente, gratidão de coração, viu? Obrigado. Gratidão mesmo por vocês terem vindo aqui, né? Participar do nosso programa aí, tá certo? Bom, pessoal, quero também deixar aqui o meu agradecimento a toda a direção do programa, né? O pessoal da produção aqui, o Abner, que é o culpado que levou o nosso programa aqui para o mundo, né, pessoal? Tá nos bastidores, obrigado. E aí você que nos acompanhou. E eu aguardo você novamente na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil, tá certo? Eu estou nas redes sociais como Cláudio Luvo 16. Meu forte abraço. Tchau, tchau, pessoal!